Estou aqui com o Alexandre Rodrigues, da Rio Bravo Investimentos. Prazer estar com você hoje. Vamos falar um pouco dos fundos imobiliários para de shopping, correto? Correto. Então a gente vai falar de shoppings e também de varejo de rua, né? Que é Correto. um novo segmento que surgiu nos últimos anos em fundos imobiliários e algo que a gente tem colocado também bastante energia na Rio Bravo e tração de crescimento. Legal. Antes de falar um pouco de varejo como um todo, dos diferentes tipos de ativos, eu queria falar um pouco de emissões e captações, né? Algumas coisas podem ser faladas, outras coisas não, mas dentro do que você pode revelar aqui para a gente, como é que tem sido o posicionamento de vocês nesse momento de novas emissões, captações? Qual que é a sua visão com relação a isso? Legal, Gustavo. A gente acredita que passou aí entre 2021 até 2023 por um período de uma janela muito fechada, que foi provavelmente muito por conta de uma Selic muito alta, então isso acaba afugentando investidores, né, de ativos de risco. Então isso manteve o mercado de fundos imobiliários ainda mais fechado, mas ainda assim a gente conseguiu crescer em número de investidores, então foi uma janela fechada diferente das últimas, porque nessa janela a gente ainda assim conseguiu ganhar uma popularidade, uma atração no produto, e agora tudo indica que a gente vai passar por uma nova janela aberta de novo para novas captações. O porquê disso? Porque a gente já está vendo a Selic cair, e é claro que a gente não quer fazer previsões muito certeiras, não dá para dizer em quanto tempo a Selic vai cair, ou em qual nível ela vai ficar, ou por quanto tempo vai ficar, se vai ter alguma pressão fiscal, se vai ter ainda algumas outras volatilidades de curto prazo. Mas quando a gente olha para médio prazo, a gente está vendo sim uma possibilidade de uma janela interessante, de uma possibilidade de um juro caindo, isso trazendo atratividade de volta para o nosso produto. Isso inevitavelmente vai trazer as emissões de volta para o mercado. As emissões são boas nesse sentido, porque quando o produto começa a ficar muito atrativo e começa a ter muita gente querendo investir, claro, entra muito dinheiro nesse negócio e as emissões ajudam tanto aos fundos ficarem maiores, mais líquidos e com mais poder de barganha para fazer negócios melhores, mas também ajuda a trazer uma pressão compradora direto para a oferta primária e ajuda a regular os preços e manter os preços enfim, patamares estáveis, né? Então a gente acredita que esse é o cenário que a gente vai ver para os próximos anos, um cenário que alguma volatilidade ainda pode acontecer, mas sim, juros caindo e novas emissões vindo para o mercado. Perfeito, Alexandre. Vamos falar um pouco de diferentes tipos de ativos quando a gente pensa nesse setor, né? Como é que está essa composição? Para que tipo de ativos vocês têm olhado mais? Agências bancárias, supermercados, galerias? Onde estão as melhores perspectivas? Legal, acho que é boa essa pergunta, Gustavo. É uma oportunidade também da gente explicar um pouco como que a gente enxerga esse segmento de lojas de rua. O porquê que eu estou dizendo isso? A gente tem um fundo de lojas de rua, que é o Rio Bravo Renda Varejo, e que por muito tempo teve um estigma de ser um fundo de agências bancárias, né? O fundo nasceu como um fundo de agências da Caixa. Em algum momento a gente levou para os investidores a possibilidade de transformar esse fundo num fundo de varejo. Então não importa se é uma agência, se é um supermercado, o que importa é o imóvel, o real estate que está ali dentro. E nessa filosofia a gente foi crescendo o fundo, a gente incorporou um outro fundo do Santander junto, conseguimos fazer o fundo crescer, ganhar escala, hoje já tem um patrimônio de 1,3 bi. E quando a gente olha para esse segmento, em termos de perfis de inquilinos, a primeira coisa, a gente dividiu os imóveis do RBVA basicamente em dois tipos. O que a gente chama dos imóveis high-end. O que são os imóveis high-end? São os imóveis que ficam na Paulista, na Oscar Freire, no Leblon, na Faria Lima. São os imóveis que têm exposição de marca, são os imóveis onde as empresas provavelmente querem estar ali para colocar suas lojas flagship, para oferecer uma experiência diferente para o consumidor, para ter um encantamento do cliente, uma fidelização da marca. Isso é o que a gente chama dos imóveis high-end, né? A gente tem alguns exemplos no RBVA, por exemplo, uma Renner que a gente tem no Oscar Freire, a gente tem uma Centauro na Paulista. Então, esse perfil de imóvel que a gente gosta, que a gente acha que tem uma possibilidade de uma renda perene e sustentável de longo prazo. Por quê? São localizações irreplicáveis, são lojas irreplicáveis. Para você criar uma nova Oscar Freire dentro de São Paulo é algo inimaginável. Então, assim, com o poder de atração de inquilinos que a Oscar Freire tem. Então, esse é um tipo de perfil de imóveis que a gente acredita e gosta bastante. E tem um outro tipo de perfil que a gente chamou de renda urbana, que são esses imóveis que têm que proporciona para o varejista essa capilaridade de entrar em várias regiões, enfim, em várias cidades e proporcionam espalhar a marca, enfim, em diferentes localizações diferentes. Não são imóveis que estão na Paulista ou na Oscar Freire, mas são imóveis bem localizados dentro das suas micro-regiões. E aqui também tem uma oportunidade interessante, e a gente tem negócios desse tipo com as próprias agências bancárias, a gente tem negócios desse tipo com supermercados, e é uma oportunidade, muitas vezes, dos fundos imobiliários
de comprarem ativos no atacado, ou seja, a gente compra numa escala grande, a gente faz um sale-leaseback com um varejista de 20, 30 imóveis e a gente pode vender esses imóveis no varejo para investidores individuais. E isso tem uma compressão de cap, ou seja, a gente pode comprar com caps maiores do que o que a gente vende e a gente consegue extrair valor com essas vendas. E é o que a gente vem fazendo também no RBVA e a gente tem focado muito essas vendas hoje nas agências bancárias, exatamente para a gente ganhar uma diversificação maior. A gente acha que todos esses segmentos têm a sua importância, inclusive as agências bancárias têm a sua importância. A gente não acha que as agências bancárias vão morrer, elas só vão mudar um pouco de perfil e o tipo de imóvel que os bancos vão querer vai ficar um pouco diferente, já está ficando um pouco diferente, mas a gente acha que vai continuar sendo importante e um fundo que tenha essa diversificação de inquilinos, de perfil de negócio, se é renda urbana, se é high-end, e tenha diversos potenciais, a gente acha que é o melhor caminho aí para um fundo imobiliário ter em termos de diversificação. Legal, Alexandre. E de que maneira que você vê potenciais oportunidades de exploração de varejo, do varejo em aeroportos, rodovias ou complexos multiuso? É algo que pode um dia entrar no radar de vocês? Legal, acho que pode sim entrar no nosso radar, a gente já analisou negócios desse tipo. Não temos nenhum negócio desse tipo hoje dentro do RBVA. Normalmente são concessões, né? Então é diferente de você ter a matrícula de um imóvel, você na verdade tem a permissão, o direito os direitos econômicos sobre aquele imóvel por um certo tempo. Isso, claro, tem ainda uma parte educacional que é muito importante de ser feita com os investidores, de explicar esse tipo de produto. Eu acho que tem oportunidades, mas, claro, tem um education que tem que vir junto para que, enfim, essas coisas têm que andar em conjunto. Então, é um negócio interessante. Eu acho que os fundos imobiliários podem, sim, evoluir para negócios de infraestrutura, de concessões de aeroportos. Acho que tem, sim, um caminho interessante, mas hoje não temos nenhum negócio nesse sentido. Os fundos atrelados ao varejo, eles estão muito ligados ao poder de consumo e à capacidade de consumo da população e a como tem se portado o consumo das pessoas no meio. De que maneira que você tem notado esses números impactando no resultado dos fundos e qual que é a perspectiva? E tem mais alguma coisa que os investidores devem olhar para poder entender a rentabilidade? Perfeito. Esse é um ponto que diferencia bastante também os fundos de shopping dos fundos de varejo de rua. Porque nos fundos de shopping é muito comum que o shopping cobre o aluguel mínimo e também o faturado, e ele consegue fazer isso dentro de um mix, onde ele tem o controle do espaço físico, então isso acontece de uma maneira muito mais fácil. Então, nos fundos de shopping, você consegue sim ver o aumento do dividendo de uma maneira mais clara. A gente consegue ver os shoppings vendendo mais, consequentemente recebendo mais aluguel, consequentemente pagando mais dividendos para os investidores. Então, isso acontece de uma maneira mais rápida. Então, claro, também tanto a alta quanto a queda acontece de uma maneira mais rápida. Nos fundos de varejo, de lojas de rua, esses fundos tendem a ter contratos mais longos, então não necessariamente todos esses contratos têm percentual de faturamento. Então, essa mudança, tendem a ser fundos mais estáveis nesse sentido, porque a chance também de você perder receita de um mês para o outro é mais baixa, então são fundos mais perenes, mas eles também demoram mais para capturar essa melhora de mercado imobiliário, essa melhora de consumo, né? Então, acho que, respondendo a pergunta, acho que de forma geral, os fundos de shopping já dá para ver isso claramente, e eu acho que nos fundos de varejo a gente tende a ver isso ao longo dos próximos anos.